E para ser uma referência, você tem que ter alicerces, você tem que ter valores, né? E para isso, você tem que, de fato, ser a referência para aquela pessoa, para que aquilo faça diferença na vida de alguém. Como eu tenho comentado com todos vocês, liderar esse programa, Entrevista 50 CIOs, é um grande prazer, é uma riqueza, é um dia de muita felicidade e um dia muito especial quando nós recebemos convidados que já estiveram nas nossas edições do livro Por Trás da TI. E este meu convidado de hoje está aqui, ó, com uma história arrepiante, uma história super bonita que vai inspirar cada um de vocês. César Santos, prazer poder te receber aqui na nossa casa. Espero que esteja tudo bem com você. Obrigado, Renato. É um prazer enorme. Você sabe o quanto eu tenho, né, esse apreço, né, essa gratidão, né? Acho que a palavra gratidão, acho que ela reflete tudo que a gente vem construindo na nossa vida, né? E eu, especialmente, quando tenho a oportunidade de poder falar um pouco, né, de mim e até de espelhar em outros profissionais, e você, além de ter uma relação, né, a gente tem uma relação com um profissional, temos uma relação de amizade muito bacana, né? É verdade. Então, estar aqui para mim realmente é um grande prazer e compartilhar um pouquinho mais da história que está escrita nesse livro, né? Mas que a gente aqui também pode explorar aqui outros temas. Eu tenho certeza que vai ser uma jornada muito interessante hoje. É verdade. César Santos, eu queria reforçar a importância da palavra gratidão, né? E a gratidão principalmente, né, por tudo que a gente tem construído em comunidade. Você estava lembrando muito bem aqui, né? Lá no meio da pandemia, né, tivemos a necessidade de nos conectar. Não só eu e você, mas foram várias centenas de profissionais da área de tecnologia, né, e batemos um papo maravilhoso num momento super difícil, né, para as nossas empresas, para as pessoas, e nós conseguimos fazer daquele momento um momento democrático. Discutimos assuntos que sabíamos um pouco, né, e fomos ganhando ainda mais maturidade em cada um desses pontos. E nós falando aqui, combinando um pouco, né, o conteúdo que nós iríamos falar, nós vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento de pessoas, né? Falar não só no desenvolvimento profissional das pessoas, mas também na importância de nós, como gestores, né, olharmos e cuidarmos do aspecto humano das pessoas. Então, eu queria começar falando um pouquinho, né, seja deste tema, o quanto que o líder, de verdade, né, ele tem que impactar a vida da pessoa no âmbito profissional, mas também no âmbito de família, de ser humano. Como que você encara esse tema, César? Esse é um tema que, para mim, é extremamente importante, porque também faz parte da minha marca, Renato. Eu, quando entro numa corporação ou quando eu recebo, né, um desafio novo, né, uma das primeiras coisas que eu olho são as pessoas que estão ao meu redor, né? Porque na prática eu não vou conseguir nunca fazer nada sozinho, né? É verdade. E a gente precisa ter, na verdade, as pessoas, né, que vão nos ajudar a alcançar os objetivos. Quando você tem o papel de liderança, esse papel de liderança ele é marcante porque você orienta. O líder é aquele que ajuda a fazer, né? Nem sempre você consegue fazer tudo, né? Mas você precisa carregar um time que te ajude a chegar num determinado objetivo. Então, quando você tem essa figura, né, de ser o líder e de conquistar alguns objetivos, você tem que olhar muito para as pessoas de maneira individual. As pessoas não são iguais, né? Então, às vezes, um cara que tem uma entrega muito boa, né, ele não tem uma relação interpessoal, né, às vezes do mesmo nível, né? Às vezes, uma outra pessoa que tem um pouquinho mais de equilíbrio não tem uma entrega técnica, né, como um outro. Então, as pessoas não são iguais. Então, você precisa identificar dentro desse teu time, né, como é que você coloca os jogadores na posição correta. É como um time de futebol. Né? Você não vai colocar um centroavante na lateral esquerda, né? E eu conecto muito, às vezes, esses exemplos, porque eu também, no meu início de carreira, né, antes de se tornar um profissional da área de informática, eu também fui um atleta, né? Isso tá escrito no livro. Está no livro, a gente conta um pouco, é verdade. Né? Então, eu também adoro, sou apaixonado por futebol, né?
Mas eu tenho um pouco dessa questão de, poxa, como é que está a escalação do meu time, né? E eu não preciso ter, né, Neymar em todas as posições. Eu não preciso ter Benzema em todas as posições. Eu não preciso ter o Messi em todas as posições. Mas eu preciso ter um time equilibrado, né? Então, olhar para a relação humana, né, dentro de uma empresa, ela é extremamente importante. Você precisa identificar os indivíduos, você precisa se conectar com esses indivíduos e, ao mesmo tempo, você precisa ser uma referência para essas pessoas. Assim como lá no passado eu tive pessoas, né, que influenciaram muito a minha carreira e que até hoje eu carrego essas pessoas como um ícone, né, para a minha vida, às vezes, pessoal, né, não só profissional, mas pessoal também. Então eu vejo a importância que é você carregar essas referências, né? Então você precisa ser uma pessoa que você deixe legado, que você seja referência para outras pessoas que virão para entender a tua história, o que você fez, para fazer algumas coisas que na prática a gente também faz errado, porque errar faz parte do ser humano, né? Mas que acima de tudo, né, a gente tenha referências e legados para poder passar para outras pessoas. Então, eu vejo, né, nessa minha trajetória profissional, né, como identificar a individualidade e como aproveitar o máximo que você pode aproveitar de cada um desses indivíduos que estão ao teu redor. Tá? Muito legal você colocar esse tema, César, e assim, eu concordo plenamente. E algumas pessoas que eu converso, que eu chamo a atenção para esse tema e falo assim, poxa, Renato, mas isso dá muito trabalho, né? Às vezes eu vou entrar no âmbito pessoal da pessoa, poxa, aí o cara conta toda a história, todos os problemas, e aí eu fico me envolvendo pessoalmente com as pessoas, né? Assim, claro que tem casos e casos, mas eu acho que é muito da característica da pessoa, né, César? Tem líderes que não têm, vamos dizer assim, saco para isso, não, assim, poxa, não é a marca que eu quero levar, porque dá trabalho, né? Você tem que ter uma dedicação extra, você de fato tem que fazer isso de uma forma legítima, verdadeira, né? E como você, assim, se aplica isso, como que você usa esse tempo, né? E faz esse trabalho de acompanhamento? Você tem um time muito grande, né, César? Não dá para fazer com as milhares de pessoas ali, mas sem dúvida alguma, dá para fazer com as pessoas que são importantes, são chaves e que o feeling, né, sente que aquela pessoa está precisando ali de um ponto. Como que você faz esse screening, né, entendendo ali quais são aqueles jogadores que de fato precisam desse acompanhamento mais próximo? Para ter uma ideia, né, hoje dentro da Claro nós temos 900 funcionários diretos dentro da área de tecnologia. Mas nós estamos falando de uma quantidade aí de prestadores de serviço, né, Renato? Na ordem de 5 ou 6 mil pessoas. Tá? Dependendo da quantidade de projetos e os picos que nós temos ao longo do ano, nós falamos ali de 6, 7 mil pessoas com força de trabalho. Né? Mas falando dos nossos funcionários, colaboradores, as pessoas que estão diretamente ali no dia a dia conosco, né, na tecnologia, não dá para você falar com 900 pessoas. Né? Mas a pandemia também foi importante, né? Voltando um pouquinho no tema da pandemia, porque nós aprendemos também que precisava ter uma frequência maior de conexão com as pessoas. Por mais que fosse através da telinha, né? Através ali da videochamada, as pessoas queriam receber informação. Então nós também trouxemos um pouco, né, do hábito de falar com as 900 pessoas, né, pelo menos a cada trimestre, para que elas pudessem entender para onde que nós estamos indo, qual é o nosso direcionamento, e para que elas tivessem pelo menos um momento, que elas pudessem ter uma abertura para poder fazer algumas perguntas, né, diretamente para o CIO. Então, até hoje, eu sigo, né, com essa dinâmica, né, de poder comunicar para todo o meu time. A gente faz, às vezes, ali uma live, ou às vezes a gente faz presencial, para que essas pessoas tenham esse contato e essa proximidade. Então, uma coisa é você mandar um e-mail, ou você mandar um canal de comunicação interno, uma mensagem. Outra coisa é você estar ali ao vivo e a cores, passando essa mensagem direta, né? Então, isso você faz de uma maneira mais massificada. Perfeito. E algumas pessoas, né? Pessoas, na verdade, nós temos trabalho com as pessoas, né? Mas é para isso que nós estamos aqui. E essa é a nossa existência, né? Não existiria a existência do ser humano se o ser humano não tivesse relações interpessoais. É verdade. Então, com o meu time, eu tenho um diálogo direto, mas eu também abri um canal para poder dar coaching para algumas pessoas dentro da organização. Olha que bacana.
Então, eu pego, né, algumas pessoas, né, a gente tem uma métrica onde nós olhamos, né, quem são esses caras potenciais, quem são esses caras que, de fato, lá na frente serão os nossos futuros líderes, né? E ali eu abri para que algumas dessas pessoas pudessem ter, pelo menos uma vez por mês comigo, 1 hora, para que elas pudessem aprender mais, para que elas tivessem um coaching, para que elas tivessem um direcionamento. E isso eu faço não pelo fato de ser o César, o CIO, né? Mas por ser o César como pessoa. Porque às vezes as pessoas falam algumas coisas de trabalho, mas eu falo, tá bom, mas se a tua relação de trabalho não está bem, né? Se você não tem alguma questão, né, que está fazendo com que você alcance um objetivo, deve ter outra coisa que está relacionada à tua vida pessoal, que você não consegue desenvolver o melhor no teu trabalho. E não adianta, né? Você precisa estar bem pessoal, espiritual, né? Você precisa estar bem na relação com os teus familiares, você precisa estar bem com a tua saúde para você estar bem no teu trabalho. Então você tem que ter equilíbrio nessas relações, né? Então isso é uma coisa bacana, porque nessas conversas, obviamente a gente fala 90% sobre o trabalho, sobre a questão corporativa, mas tem que sobrar um tempo para a gente falar das relações pessoais, né? Então eu também gasto um tempo para poder direcionar um pouco as pessoas, né? E isso faz parte do César como pessoa e não do César Santos como CIO, né? Sensacional. Então isso é uma coisa bacana também que eu tenho muito orgulho de fazer. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. A unidade Agência Digital NetGlobe Cybersecurity desenvolve conteúdos de treinamento e conscientização em cibersegurança, além de pentest e proteção contra phishing e outras ameaças virtuais. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Muito bom. César, você está trazendo um tema super importante, né, que essa nossa conversa fique aqui registrada, né, como uma forma de alertar outros líderes, né, que têm feito, mas muitas vezes quer se dedicar um pouco mais, quer ter alguns insights de como ampliar, né, esse soft skill tão importante que é se interessar pela pessoa, ajudar essa pessoa, tanto no âmbito profissional quanto pessoal, a se desenvolver. Agora, César Santos, eu queria te fazer uma pergunta, assim, evoluindo nesse tema, né? Sabemos que para construir uma carreira profissional e até uma evolução na maturidade pessoal, nós também precisamos nos abastecer, né? Nós não conseguimos irrigar outras pessoas, né, se nós não temos uma fonte também de entrada, de captação, né, dessa ajuda, dessas conversas, né, dessas referências que são tão importantes. A gente estava falando aqui, né, da importância de termos referências, tanto positivas, que nos impactam tanto, quanto as referências também do que não fazer, né, do que nos alerta de dizer, opa, isso daqui eu não quero para mim nem para os outros, né? Como que você tem construído e quais são essas referências que marcaram e marcam a sua vida pessoal e profissional? Falar de referências é algo que também traz para a gente uma memória, né? Porque referências a gente, quando começa lá, né, carreira, a gente fala, poxa vida, eu gostaria de ser aquele cara, né? Eu quero chegar naquela posição. E normalmente quando você fala isso, é porque você enxergou naquela pessoa alguma admiração, né? Ninguém fala assim, poxa, eu entrei numa empresa, quero ser presidente. Mas você sabe quem é o presidente da empresa, né, que você está trabalhando, né? Ou quando você entra na área de tecnologia, né, você fala, puxa, eu quero ser o CIO, mas você conhece quem é o CIO daquela organização pela qual você pertence, né? Então, antes de falar até de referências, né, profissionais, a gente tem que falar das nossas referências de vida, né? E a gente tem as nossas referências, eu tenho muita referência nos meus pais, né? Que me trouxeram, que me deram, né, essa criação, que me orientaram, né? E de amigos também que a gente carrega, né, desde a infância, que também foram pessoas que nos abraçaram e seguiram, né? Então, nós temos muito de referências pessoais, mas também referências profissionais. E comigo não foi diferente, né? Quando eu iniciei a minha carreira,
eu também olhei para um diretor, eu olhei para um chefe meu, eu olhei para um CIO, e na ocasião eu jamais imaginaria que eu chegaria aonde eu cheguei hoje, né? Mas algumas pessoas ao longo dessa trajetória foram me marcando, né? É verdade. E algumas dessas pessoas hoje são amigos. E continuam sendo referências, né? Porque a gente acerta e a gente também erra. A gente, ao longo da carreira, tem algumas dúvidas. Será que eu vou por esse caminho? Será que eu vou por outro? Né? Então, algumas dessas pessoas me ajudam hoje. E eu cultivo isso. Essas pessoas que são referências para mim não fazem parte somente do meu networking, né? Fazem parte daquele meu cultivo pessoal, daquela pessoa que eu tenho um certo apreço, né? E eu também espero que tudo que eu venho construindo, eu também sirva de referência para muitas das pessoas, né, que hoje trabalham comigo, direta ou indiretamente, né? O fato de estar aqui nessa entrevista, né, falando e indo direto, né, para as pessoas que vão nos ver e nos ouvir, também é isso, né? Olhar para essa história, o que está escrito no livro ou o que nós estamos falando aqui, que possa tocar pelo menos uma pessoa, né? Eu não espero tocar milhares de pessoas. Se puder tocar milhões, ótimo, né? Mas se tocar uma pessoa, já deu resultado. Porque aquela referência, ela vai se propagar. Então, quando você toca uma pessoa, na vida pessoal, na vida profissional, ali você está colocando uma semente, né? Então, ali você vira uma referência e para ser uma referência tem que ter alicerces, você tem que ter valores, né? E para isso, você tem que, de fato, ser a referência para aquela pessoa, para que aquilo faça diferença na vida de alguém. Tá aí. Então, eu cultivo muito, né? As pessoas que foram referência e que hoje eu consigo mantê-las, né? Algumas como amigos, né? Ou pessoas muito próximas, mas também deixar esse legado, né? Para que a gente possa servir como essa referência, como eu tanto comentei aqui. Sensacional. E eu vejo isso muito nas suas atitudes, né? Nas pessoas que trabalham e trabalharam com você, né? Que relatam, né? Esse lado muito humano, esse lado dessa busca verdadeira, né? E de se importar com a pessoa. Isso é nato em você, é característico. César, eu queria abrir um capítulo agora, que eu acho que esse capítulo ele é bastante caro para o nosso setor de TI. Né? Eu sou um profissional que vim da área técnica, né? E muito cedo eu consegui ter as referências que me estimularam a poder trabalhar um pouco mais esse lado do nosso marketing pessoal, né? Não necessariamente o marketing de querer se exibir, não é isso que eu estou chamando aqui para uma reflexão, mas a importância de nós, como seres humanos e profissionais, trabalharmos essa imagem do profissional para com os outros pares, para com as outras pessoas, né? Mas de uma forma legítima, né? Tendo uma escuta ativa, sabendo ouvir, né? Sabendo colocar as suas ideias e, principalmente, participar de discussões que não sejam só discussões técnicas e de tecnologia, né? Às vezes é comum dizer, não, eu vou puxar o tema para a minha zona de domínio. E você cria ali uma blindagem muito grande que as pessoas não conseguem dialogar. Então, nós somos muito cobrados, né? Que às vezes a gente é muito tecniquez demais, né? E se distancia um pouco. Mas no seu caso é diferente, eu já te conheço, né? A gente participa de muitas frentes juntos e eu vejo o César Santos trabalhando isso dentro dos times, dentro da Claro, mas trabalhando isso também num ambiente externo, né? Queria que você falasse um pouco da importância do profissional de TI, né, se interessar, se preparar, né, e, obviamente, começar a praticar, né, isso, porque quem não nasceu com isso dentro de si não pode ficar, né, defendendo, mas eu não sou assim, eu sou uma pessoa mais reservada, nossa, eu não gosto de me expor. Eu acho que não é questão de expor, é a questão de se abrir, aprender, né, e aprender principalmente com pessoas que pensam diferente da gente. Como que você faz isso como a sua marca pessoal, como profissional? São coisas que nós vamos aprimorando, né, Renato? Tem muita coisa que a gente entra no mundo corporativo, né? Algumas pessoas já vêm com esse dom, né?
Algumas pessoas são até over demais, né, que a gente chama que são os marqueteiros de plantão, né? Mas eu acho que assim, as relações precisam ser genuínas. Isso eu aprendi recentemente, mas eu já venho praticando isso há muito tempo na minha vida corporativa, que é você saber cultivar muito bem as relações. E as relações, elas não estão apenas no teu ambiente de trabalho, né? Ela não está somente no ambiente da Claro. Ela está em todo o ambiente de tecnologia. Mas aí eu comecei a pensar, peraí, né? Ela não está só no ambiente de tecnologia. Ela está na relação de todo o meu ecossistema. E o que é o ecossistema, né, onde eu estou inserido? É no meu ambiente pessoal, é no meu ambiente profissional, e são nas pessoas que estão conectadas a todos esses demais ambientes, ligados ou não à área de tecnologia, ligados ou não ao ambiente da minha família, né? Então, quando nós falamos, né, dessa visão, isso vai para você pode encarar isso como um networking profissional, né? Porque às vezes a gente acredita que faz um networking profissional, e na verdade a gente só tem contatos. E existe uma diferença, aliás, muito grande entre você ter contatos e você ter pessoas pelas quais você pode trocar informações de maneira genuína. O que significa isso, né, de maneira genuína? A gente participou de um evento, né, na semana passada juntos. É verdade. E ali a gente estava num ambiente completamente alheio à nossa visão corporativa pela qual eu estou inserido, pela qual você está inserido aqui na NetGlobe. Mas existiam ali outras pessoas que a gente procura fazer o quê? Troca. E às vezes troca, né, com interesses e algumas trocas sem interesses. Quando ela é genuína, a gente troca independente do que você vai receber. Isso é uma coisa muito bacana, porque eu aprendi e agora venho aprimorando muito essas relações. Então, eu falo muito de tecnologia, eu falo muito de telecom, mas nós falamos também de investimento em startup, né? Mas nós também falamos sobre como é que está o comércio dentro e fora do Brasil. Nós falamos como é que está a economia, né? Nós falamos também de futebol, né? Nós falamos também de Olimpíada. Então, a diversidade dos temas é que nos traz a reflexão e que faz a gente ser diverso. Que a gente possa, de fato, estar dentro de um contexto e esse contexto você pode falar de qualquer coisa. Isso é uma coisa muito bacana, né? Então eu cultivo muito essas relações interpessoais dentro e fora do meu habitat, né? Porque às vezes a gente fica meio desconfortável quando a gente sai do nosso habitat, né? Então eu acredito muito nessa visão que você faz uma troca genuína. E essa troca genuína, ela tem que acontecer ao longo da tua vida, né? Então eu prezo muito por esse tipo de relacionamento também. Que legal, muito bacana ouvir de você, né, essa importância, que você é uma referência para o nosso mercado, né? Eu tenho certeza que isso vai impactar não só uma, mas muita gente que tem entendido essa sua mensagem como uma forma genuína, né, de criar essas boas relações. César Santos, você falou um pouquinho de ter mentores e mentorar pessoas. E eu queria dar um passo à frente nessa reflexão, né, na importância de nós, como profissionais de gestão, de tecnologia, nos prepararmos para novas etapas na vida como um conselheiro, né? Acho que está na nossa agenda, né, de profissionais entender que existe uma demanda, uma necessidade, né, ou seja, uma forma estruturada, organizada de nós ajudarmos startups, de nós ajudarmos empreendedores, pessoas, mas também corporações de pequeno, médio e grande porte que precisam muitas vezes, né, receber profissionais nos seus conselhos, né, que são especialistas, né, em temas que hoje são fundamentais, né, quando a gente pensa para o futuro das organizações. Como você tem olhado, né, se preparado, como que você acredita que esse tema de conselheiro, né, como um profissional de tecnologia dentro das organizações e startups? Bom tema esse que você puxou, Renato, porque ao longo da minha carreira a gente vai acumulando experiência, conhecimento, né? E a gente falou também sobre referências, né? Então eu comecei a perceber que eu comecei a fazer isso de maneira informal na minha vida, né?
Porque às vezes e eu cultivo muito, né? Tem algumas pessoas, pelo menos assim, 12 pessoas que eu cultivo esse networking de maneira assídua, né? Então são pessoas que eu marco ali um almoço, um jantar, um café, a cada 2 meses, a cada 3 meses, né? E com algumas delas, né, eu comecei a perceber o seguinte: poxa vida, nós estamos falando aqui, né, de negócio, nós estamos aqui comentando sobre investimento, mas o que eu estou fazendo nada mais é do que dar conselhos, né? É dar orientação, é tentar influenciar alguém que está precisando de uma ajuda para uma tomada de decisão. Eu falei, opa, eu acho que esse negócio aqui, eu poderia começar a aprofundar um pouquinho mais esse meu conhecimento, né? Porque, obviamente, a gente em algum momento vai ter uma transição de carreira, né? E eu falei, puxa vida, esse negócio eu acho que é um negócio interessante, né? E, obviamente, a gente vai atrás, né, da literatura e vai atrás de toda a bagagem de capacitação, né? E eu tive a oportunidade de fazer Dom Cabral, né? Nos últimos 2 anos eu acabei passando ali com uma turma genial, né, de executivos. Que legal. E ali trouxe um pouco dessa reflexão de, puxa vida, né? Nós temos conhecimento suficiente para poder ajudar outras empresas, né? Então eu também vejo, né, com essa função do conselho, essa função do profissional de poder levar para outras organizações, né, essa bagagem, né, que às vezes, muitas vezes você não tem um profissional dentro de casa, mas você tem profissionais que possam ajudar de maneira pontual, né? Então eu me vejo, né, olhando no meu futuro também de carreira, né, além de estar com essa posição, né, de head de tecnologia, de respirar tecnologia, mas também de poder ajudar outras organizações nessa visão de conselho. Eu acho que é algo realmente que vai me inspirar para o futuro da minha própria carreira. Muito legal. Que papo gostoso, César Santos. Olha, nós ficaríamos aqui mais 1, 2 horas batendo um papo com vários insights e eu queria chamar a atenção de cada um de vocês para que vocês possam ver aqui, ó, nesse livro. Baixa aí na Amazon gratuitamente e conheça um pouquinho mais a história incrível, uma história de superação, de humildade, mas de muito trabalho, muita resiliência e esse ser humano maravilhoso que eu posso assegurar que é o César Santos, e um profissional, né, fantástico, construindo uma carreira realmente muito exemplar. César, fica aqui meu muito obrigado, né? Ou seja, eu quero fechar esse nosso encontro voltando na palavra que nós abrimos essa nossa conversa. Gratidão pela sua amizade, né, por nós comungarmos de muitos valores juntos e que nós possamos seguir essa longa jornada da vida, né, se ajudando, cooperando e podendo ter esse diálogo tão gostoso que tivemos agora. Meu muito obrigado. Eu que agradeço muito, né, Renato, pela oportunidade de estar aqui, né, todos que vão nos ver e ouvir, né, e de ter, de fato, essa palavra, que acho que é uma palavra que a gente deveria usar, né, todos os dias, né, acordar e ter gratidão por estarmos aqui, gratidão por fazermos, né, o que nós podemos fazer por nós e pelas demais pessoas. Essa é a nossa função enquanto ser humano, né? Então, para mim é um prazer. Todas as vezes que nós nos encontramos, sempre temos coisas boas, né, para falar. Então, foi muito bom, prazer em estar aqui com todos e realmente fico muito feliz, muito feliz. Muito obrigado. Valeu. Parabéns.